estamos aqui online. Deixa eu arrumar aqui só um pouquinho. Aí. Ai, ai. Vamos ver aqui. Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Meus do Facebook. Meus colegas do Messenger. Meus colegas, amigos, irmãos do WhatsApp, também do Instagram. A todos vocês, o meu muito obrigado pelo carinho e pelas curtidas, por compartilhar. Compartilhações, das meus vídeos, das minhas chamadas, não é? Muito obrigado aos meus colegas de trabalho. Aí está a minha esposa aí. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Te amo, Miriam. Bom, hoje nós vamos dar início a essa série muito importante sobre os sonhos. Sonhos que são sonhos, como diz o pai da psicanálise, Freud, sonhos complexos, né? Sonhos que vai lidar com símbolos, né, da sexualidade, enfim, prosperidade, sonhar com casa, sonhar com isso, sonhar com aquilo. São os sonhos complexos, não é? É a mistura, é a salada de tudo aquilo que você vê durante o dia, as imagens, dos símbolos que você viu através dos olhos, não é? Que são as lentes potentes da alma, não é? Do HD, não é? Do arquivo que grava através dos olhos, a câmera que vai jogar lá para a consciência e o subconsciente e vai ficar guardado lá. Então, existem imagens que vêm desde a infância, né? Assim como também tem as entradas de som, a captação de som dos alto-falantes que são os ouvidos, imagens e sons, falas de bênçãos, de maldições, de afeto, de carinho, de agregar, e também as palavras e as imagens de desafeto, as palavras de repúdio, de desprezo e de segregação. Quantas pessoas não estão hoje já na fase adulta, vítimas, sofrendo com essas imagens que estão na sua mente e subconsciente, que estão sendo escravas e estão sendo judiadas, molestadas, que estão sendo chicoteadas, espancadas todos os dias e não conseguem, às vezes, dormir e desenvolver seus projetos, seus bons sonhos, não conseguem desenvolver uma sociabilidade com as pessoas, com amigos, com colegas, com trabalho. Às vezes não consegue concluir o ensino médio, não consegue concluir, não é, um vestibular, não consegue concluir uma faculdade, uma profissão que tanto deseja. Por quê? Porque existe esses sonhos, pesadelos maus, nocivos, tóxicos, e falas que estão na mente da pessoa e que vira e mexe, volta e meia, a pessoa acorda no suspiro, na ansiedade, no tremor, na crise de ansiedade, não é? E a minha esposa sabe muito bem o que eu estou falando. Por situações que foram causadas por parentes, irmãos, irmãs, pai, mãe, amigos, tios, professores, padres, pastores, lá na infância. Então, essa série vai ser muito importante, porque ela vai ajudar você a lidar com isso, a suprimir essas coisas, a sobrepujar sobre essas coisas, a eliminar essas coisas da sua vida. Ok? É uma série que vai lidar com saúde mental e vai lidar com a espiritualidade. Muito bem. Eu vou começar essa série aqui, e vou ler alguns textos em hebraico e também em grego, tá bom? E aos crentes, aos irmãos e irmãs do ramo pentecostal, os que lidam muito com sonhos, com visões, com revelações, com palavras,
né? Aquela coisa. Essa live ela é bem especial para vocês também, porque existem uma série, uma gama, desculpa, milhares de pessoas que estão no engano do pentecostalismo, presta bem atenção, do pentecostalismo perverso, manipulador, explorador, e o pentecostalismo que mais atinge a mente dessas pessoas incautas, simples, que não têm estudo, através das emoções, da sugestão, da hipnose, do púlpito, do altar para com a congregação, para com os membros, lesando a psique, a parte psicológica, lesando a parte da mente, do raciocínio, através das emoções e das sensações. Existe um estudo, não é, de um doutor da USP, eu vou pegar esse estudo, e aonde ele faz uma análise completa, não é, do pentecostalismo. E pasme, a maioria das pessoas com transtornos mentais, com a sua psique comprometida, são crentes pentecostais. Fica ao seu critério, você vê os vídeos que se passam no YouTube, que também passam no Facebook, não é? Dessas igrejas, das pessoas girando, rodando aí. Ok? Este estudo e esta série não visa atacar a fé de ninguém. Não visa atacar, não é, a sua crença. E nem desconstruir a imagem de Deus no seu coração, como você recebeu ou como você subentende. Eu posso ser bem franco com a maioria das pessoas que me seguem? A maioria de nós recebemos a otimização, recebemos a configuração, recebemos a construção de um Deus Pai completamente errada, equivocada, manipulada pelo sistema religioso. E quando eu falo sistema religioso, eu não estou me dirigindo apenas ao cristianismo, ao catolicismo, protestantismo, evangélico e pentecostal. Não, também ao judaísmo. Por que isso? Porque a verdade não convém. Por que ela não convém? Porque a verdade não dá dinheiro. A verdade talvez não monetiza. Ontem a minha esposa mandou um vídeo para mim, uma foto no WhatsApp, onde um ator da Globo vai começar uma série agora, ou um filme sobre Francisco de Assis Pereira, ou então Maníaco do Parque. Houve série também com uma ex, ou garota de programa, não é? Uma prostituta, em que ela tomou o marido de uma mulher. Houve a série da Susana von Richthofen, aquela que com os irmãos Cravinhos matou a porretes, a pauladas, os pais dentro de casa. E vão fazer uma série agora sobre aquela ex-enfermeira que matou o japonês empresário, esquartejou, cortou todo o seu corpo, não é? Escoou todo o sangue ali. Não sei se é, enfim, que é da empresa York, a família. Você percebe que o sistema de vídeos, de cinema, de novelas, o sistema político e religioso, ele dá um maior up, ele dá o maior marketing e publicidade para pessoas negativas, maníacos, pedófilos, estupradores, assassinos, psicopatas. Mas ninguém pensou em fazer um filme para com aquela professora que salvou 4 ou 6 crianças em um incêndio em uma creche. Ninguém pensa em fazer um vídeo de um pai de família, de um trabalhador que levanta às 4h30 da manhã, sob suas angruras, dificuldades, fome, choro, dívidas, para
levar o pão para trabalhar, para levar o pão para cada dia, os pais heróis, as mães heróis, que não tem tempo para ter depressão, angústia ou algum transtorno. Mas a Rede Globo de televisão, a família Marinho tem toda a disponibilidade para produzir com os seus atores um marketing e uma publicidade dos holofotes para uma desgraça de um demônio, de um diabo, de um homem que matou várias mulheres, primeiro estuprou e depois matou. Aqui mesmo, próximo de casa, aqui, a pergunta que eu deixo no ar é: a família Marinho e a Rede Globo de televisão, Globo Play, o diabo que o carregue, vocês não têm o mínimo de respeito, sensibilidade às pessoas que morreram nas mãos dessa desgraça, desse homem maníaco no parque? Vocês não têm respeito aos familiares, ou filhos, ou pais, e mães, e amigos das pessoas, em trazer à tona de volta a imagem desse desgraçado, esse homem que matou várias pessoas? Vocês não têm vergonha na cara, o cinema brasileiro, de produzir um filme trazendo como o ator, não é, principal, a Susana von Richthofen, que matou o pai, que matou a mãe, e que hoje ri da cara da sociedade? Vocês não têm vergonha na cara de produzir uma série com uma mulher cujo marido amava e ela esquartejou ele dentro do apartamento? E hoje já está prestes a sair, hoje já saiu. Então nós vivemos num mundo onde a tecnologia, a mídia, é um lixo, é um esgoto, é uma fossa podre. E é por isso que eu começo essa live citando um texto aqui, deixa eu procurar aqui no meu notebook, citando um texto aqui, só um minutinho que eu vou achar. Esse texto está aqui, deixa eu ver, está em grego, e ele começa assim. Ele foi escrito em 27 depois de Cristo, não é? É o livro de Mateus 6, 22, ok? Pessoal, ele começa assim em grego. Roliknos tou, somatos estin, ho oftalmos de olho, ean on en ho oftalmos, so hablos colon to suman so. Poteinon estai. O que eu disse para você aqui em grego transliterado, não é? Eu disse assim, Mateus 6, 22, ele vai dizer assim, é uma frase de Yeshua ou Yalshua, Jesus como você o aceita. Ele disse assim: a candeia do corpo é o olho. A candeia do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho for simples, se o teu olho for bom, teu corpo inteiro será iluminado. Se o teu olho for luz, se aquilo que você filma for bom, for legal, for de autoajuda, como diz lá aos Filipenses, né, se não me engano, tudo que for bom, tudo que for saudável, tudo que for bacana, tudo que for legal, tudo que for vida, tudo que for maravilhoso, nisto pensai. Olha que interessante isso. Jesus está dando a dica aqui. Olha, se você acredita que ele é o Filho de Deus, beleza. Se você não acredita, não tem problema. Você, pelo menos, aceite e pense, reflita sobre as frases dele. Não vamos questionar se ele existiu ou não, histórico, místico, se ele era o Filho de Deus ou não. A questão é as frases, as máximas desse jovem rabino sábio de seu tempo, chamado Jesus. Ok? Se o teu corpo, se o teu olho for luz, todo o teu corpo será luz. Se o teu olho for treva, se o teu olho for ruim, se o teu olho for mau, você só quer assistir Datena, você só quer assistir Record, Cidade Alerta, você só quer assistir Brasil Urgente, Jornal Espreme Sangue, como antigo Notícias Popular, você só quer saber de notícia ruim. Como você acha que você vai dormir? Quais sonhos você terá? Lembra? Jesus diz que se
a candeia do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho for simples, teu corpo inteiro será luminoso. O que você tem permitido entrar na sua casa? Não é que a televisão é a imagem da besta, como diz o Davi Miranda, já falecido, e a sua igreja, o Talibã de Deus. Igreja pentecostal, Deus é um terror. Não é isso, não é a televisão que é do diabo. Se a televisão fosse tanto do diabo assim, o Facebook também é, o YouTube também é, não é? E hoje já tem câmera dentro do altar da sacrossanta Deus é Amor, transmitido pelo YouTube, transmitido pelo Facebook. Então não é a questão tecnológica da transmissão que é do diabo. O controle está aqui na sua mão, o controle remoto. Você escolhe os vídeos e os filmes que você quer ver, assim como no teu celular, ok? Pois bem, o que é que você tem visto? O Terrilim, que eu acho interessante, eu vou pegar ele aqui agora, se eu não me engano, se me dá um tempinho, a gente tem todo o tempo ainda. Vamos lá, vamos aqui para o Terrilim em hebraico, que é o Salmo em hebraico. Ele vai nos mostrar assim, quer ver? Olha que interessante o que Davi nos ensina. Aqui, ó. Vou pegar aqui o Salmo, só um minutinho, tá bom? Eu não sei se a transmissão está saindo boa, o movimento com o som, não tem delay, está indo bom aí pelo Facebook, mas vamos lá, o Salmo 103, versículo 1, se não me engano, vamos ver, eu acho rápido aqui. Eu acho que é o Salmo 101, que já está aqui escolhido, e versículo 3, olha o que Davi fala. Ó, o Davi fala assim, no Cântico 101, não é? Terrilim é cântico, Terrilim são salmos, ok? Foram cantados. Então, Terrilim, Salmo 101, verso 3, isso era cantado na sua harpa. Mas eu vou ler para vocês. Olha que interessante o que Davi diz. Olha, em hebraico está assim. Loashit leneget einai devar belial. Asor setim saneti lo idebar bi. Ou seja, não porei, não colocarei coisa má diante dos meus olhos. Eu não colocarei coisa má diante dos meus olhos. Não é a televisão que é o mal, não. Porque a decisão, o juízo, o controle está na sua mão. Puf, não quero isso, não quero aquilo, bloqueio isso, bloqueio aquilo, igual no celular. Não colocarei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Olha que interessante isso. Isso daqui é uma questão de saúde mental, saúde psíquica, saúde psicológica, saúde emocional. Como você vai dormir? Vai dormir bem? Se você fica só da Atena, Cidade Alerta, Brasil Urgente, só desgraça, roubo, sequestro, roubo, tráfico, sequestro, cracolândia, como que você vai dormir? Fala para mim. Você está filmando com os seus olhos, com a câmera, com a sua mente, e mandando para dentro, para o seu subconsciente, tudo que é coisa ruim. E daí vem a ansiedade, a desesperança, a falta de fé. No Brasil não vai melhorar, a cidade não vai melhorar. Até eu passo por isso às vezes, não é? O Brasil não vai melhorar, não tem mudança, nunca vai melhorar a educação, a segurança, política é tudo sujo, é só CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, é só processo, é só roubo, é só corrupção, é Lula, é Bolsonaro, é Michel Temer, é Dilma, Fernando Henrique, enfim, Itamar Franco, não é? É só coisa ruim. Senadores, políticos, prefeitos, como que você vai ter saúde mental para lidar todos os dias com as suas lutas, para pagar as suas contas, para sobreviver? Eu nem consigo falar viver, mas é sobreviver nesse país chamado Brasil. Para isso, você tem que eliminar, você tem que extinguir, você tem que retirar da sua mente tudo quanto é notícia ruim, que não ajuda em nada. E focar na sua saúde
na sua vida, na sua alimentação, nos seus sonhos bons e nos seus projetos. Ok? Agora, existe também um outro texto, mas depois eu leio esse texto. Eu vou ler agora. Esse texto aqui também, que ele está no livro de... Eu vou pegar aqui para a gente ler. Ele está no livro de... Tudo isso para você meditar, ok? Ele está no livro de Provérbios, capítulo 23. Ele foi escrito por Salomão, não é? O Provérbios 23, versículo 7, ele vai nos dizer assim. Olha só que legal. Só para a gente começar essa live, tá bom? Provérbios 23, deixa eu achar aqui, chega rápido lá. Jó, opa. Provérbios 23 e versículo 7. Cadê você aqui? Olha só. 23, ó. 23, versículo 7. Olha o que Salomão diz. Que interessante isso também. A Bíblia, nas mãos das pessoas, ela tanto pode ser uma palavra de vida, de saúde, de uma coisa muito boa, de libertação e de salvação, como ela pode ser também uma dinamite, como ela pode ser também uma bomba, um veneno, uma toxicidade, uma arma para matar. Por isso, é importante você estudar por conta própria, pedindo instruções, pedindo sabedoria que vem do alto. Porque os seres espirituais, ou os anjos, os mentores espirituais, eles existem, ok? Vamos lá. Provérbios 23, 7 está dizendo assim. Olha só. Que interessante isso aqui. Isso aqui é para psicologia, para psicólogo aplicar. Provérbios 23, 7, Salomão vai nos ensinar assim. Que mochar benafesh benru ekro ushiter yomar lak velibo ou velibo bar imaker. Isso é hebraico. O que o Salomão disse aqui? No capítulo 23, versículo 7 de Provérbios. Ele disse assim, porque como imaginou na sua alma, na sua mente, no seu coração, assim é. Como você pensa que você é. A toda a sua construção física, toda a sua construção mental, psicológica, você é o quê? Derrotado? Você é o quê? Como que você se acha? Burro? Você se acha incapaz? Você se acha atormentado? Você se acha depressivo? Você se acha doente? Você se acha um chamariz com imã de doenças, de energias, de toxicidades ruins? Assim é do jeito que você alimenta dentro da sua cabeça, do seu coração. Você é lento, você é dislexo, você não é bom na matemática, você não é bom na química, o pai disse, a mãe disse, houve a competição, que é um erro da mãe e do pai, esse é melhor, aquele não é, esse é bonito, aquele não é, essa é uma germa, aquele é obeso. É um erro dos pais da educação que vai afetar psicologicamente as pessoas na fase da adolescência, enfim, para toda a vida. Assim como você imaginou na sua alma, assim é. Ele te dirá, come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Ou seja, tudo que você for fazer não estará sendo satisfatório na sua vida. Você é cabeleireiro, você é engenheiro, é psicólogo, é dentista, cardiologista, endocrinologista, você é psiquiatra, você é delegado, você é policial, você é bombeiro, você é um gari, não é? Você é... O que você é? Você pode ser profissionalmente, tecnicamente. E é por isso que muitas vezes não sai como você quer. Porque você é por uma imposição do pai ou da mãe, da família, da tradição, de médicos, de advogados, ou por causa do dinheiro. Mas na hora de tratar, não é? Ou por causa do dinheiro. Mas na hora de tratar, na hora de lidar com o seu cliente, com o paciente, na hora de lidar com as pessoas ali, olho no olho, alma na alma, mente com a mente, no toque, não flui como deveria fluir. O resultado não é esperado para o
seu paciente, para o cliente, porque tudo que está fazendo não está sendo feito como na alma, como no coração, aqui na vocação que vem. Por quê? Porque, conforme diz Provérbios 23, 7, aqui, ó, em hebraico, que mochar, benafesho kenhul, ekhol, ushter yomar lach velibo bar imaka, ou seja, porque como imaginou sua alma, como desenvolveu o seu ser interior. O que eu quero ser? O que eu vou ser? Não é apenas um sonho. Está aqui dentro de mim, no meu DNA. Eu vim com isso, um advogado. Mas o pai quer que eu seja um dentista. Então eu vou ser um péssimo dentista. Não vou olhar nem na cara do paciente, um péssimo médico. Aquele médico que você viu no consultório. Doutor, não perguntei, espera. O que você tem? Ah, doutor, eu tenho isso, isso. Não olha olho no olho, não examina, não toca. Apenas escreve. Está aqui, passa na farmácia, pega tal antibiótico, pega tal remédio, é isso e aquilo. Não é um médico por vocação, não é um médico que está na alma dele, sabe? Mas é aquilo que o pai, ou que a mãe, ou que o mundo, as influências ao redor, querem que você seja. Você está entendendo isso? Porque como imaginou na sua alma, assim é. Se disseram para você que você é um derrotado, que você é burro, que você é incapaz, que você nunca vai chegar numa faculdade, que você nunca vai ter um carro, que você nunca vai ter uma ótima profissão ou um bom salário, que você nunca vai ter uma casa, nunca vai ter um apartamento, que você nunca vai viajar para fora, que você não passa disso, é mentira. Agora, cabe você. Se você alimentar isso na sua psique, na sua mente, se você psicossomatizar isso aqui dentro, o corpo inteiro, os neurônios e o subconsciente vão dizer, amém, é isso mesmo, pá. E você nunca vai sair desse estado, desse ciclo vicioso, entra ano e sai ano, e é a mesma situação de derrota, de vergonha, de humilhação, sempre lá embaixo. Porque como você imaginou, sua alma, como você imaginou que você vai ser amanhã ou depois, assim é. O cérebro e a mente é o que manda em todo o corpo. Agora, o subconsciente, aí é a bomba, é o mega poder, porque é ele quem vai começar a soltar e a lidar com as suas emoções, pensamentos e sonhos. É uma questão bem psíquica, psicológica, de medicina, de saúde e de ciência, e também de espiritualidade. Por isso, não fiquem bravos comigo, os crentes, os evangélicos e os pentecostais. Apenas ouçam e aprendam. Aqui tem hebraico, não é? Eu cresci, eu estudei isso. Então, eu não vou mentir para você. E eu não estou aqui para pedir dízimos, ofertas, votos, sacrifícios, toda essa nojeira, toda essa porquice que esses caras fazem nos dias de hoje, não é? Para te dar um mínimo dos mínimos. Olha, você não é um mendigo, você não é filho de Deus, não é filho de Deus, então você não pode viver de esmolas teológicas, invencionices e ficções que eles inventam. Por isso que eu não estou aqui para pedir o seu dinheiro, eu não estou aqui para cobrar nada de você, apenas para cumprir aquilo que Yeshua ou Jesus disse. De graça recebestes, de graça dai. Curai os enfermos. A maioria das pessoas que dizem acreditar em Deus, que dizem ter relacionamentos, intimidade com Deus, no ramo pentecostal, são doentes e precisam de cura. A maioria das pessoas, curai os enfermos, limpai os leprosos. A maioria das pessoas estão em estado de hanseníase ou lepra, como se estivessem podres, em decomposição, sendo carcomidas vivas por essas teologias que bitolam, fanatizam, enganam, vitimizam as pessoas e faz com que as pessoas sejam capazes de matar uma a outra dentro de uma igreja, como um policial, irmão da congregação cristã, disparou uma arma e matou o outro, porque o outro foi chamar a atenção do ancião, porque ele não queria discurso político, ele queria
a lecar, que em hebraico é a palavra de Deus ali dentro, para você ver a situação em que nós estamos. Imagino como é a mente, o coração, o cérebro, o pensamento, a convicção de fé, com todo respeito dos membros das linhas do então falso pastor Silas Malafaia. Tantos discursos de ódio, de segregação, de homofobia, de nojo, de repúdio, usando a Bíblia e o nome de Deus. Imagina o estado moral, psíquico, espiritual, melhor dizendo, destas pessoas, ok? Bom, então vamos lá. Eu já li aqui o Provérbios 23:7 e agora nós vamos dar início para valer nessa live, nessa série sobre sonhos. Os sonhos, todos eles são de Deus, são recados de Deus, são espirituais, são uma mensagem do nosso próprio organismo, não é? Da nossa própria alma, mente, que está tentando passar uma mensagem para te ajudar em alguma coisa, para te ajudar em alguma situação. Ou aqueles sonhos complexos e os sonhos nocivos, tóxicos, perigosos, que parecem ser uma revelação de Deus, quando na verdade não são. São provocados por hipnose, são provocados por sugestão, são provocados por palestras, por pregações, ok? Ao ponto de fanatizar, bitolar você. Deixa eu começar aqui lendo esse parágrafo, 3 parágrafos importantes. No que é que você acredita? No que é que você acredita, sinceramente? Porque existe um grande mal no mundo que é assim entre as religiões. É como se Deus fosse um lote e cada um pegou um pedaço. E cada um, aquele que pegou o seu pedaço sobre Deus, fala, não, Deus é meu, Deus é isso. É como se as pessoas, as religiões, patenteassem Deus como firma reconhecida no cartório. Deus é meu e é assim e ponto final. Por isso que eu digo, talvez durante toda a história bíblica, durante toda a história entre os povos, não é? Entre os reinos, os impérios suméricos, babilônicos, egípcios, judeus, gregos, o Império de Helena, e medos e persas, e os romanos, e a história do mundo contemporâneo até nós. Talvez todos nós fomos enganados a respeito de Deus. Cada um pintou e pinta Deus assim como quer. Mas, no fundo, todo mundo concorda que Deus é amor. Só que ninguém prega o amor, ninguém abre mão do ódio, ninguém abre mão das guerras, dos homens bombas, ninguém abre mão do segregar o outro. Ah, porque eu sou judeu. Ah, porque eu não me misturo com goi, eu não me misturo com pagão ou com gentil. Ah, porque ninguém se desfaz da acepção, do nojo, do preconceito e da discriminação. Ninguém. Então pergunto, que Deus é esse? Eu não vou arriscar em dizer, eu vou dizer para você. E na verdade, ó, talvez, não vou dizer talvez, eu vou falar, eu vou afirmar que a maioria das religiões existentes pecaram de forma grotesca, tacanha, de forma feia e horrorosa, pregando um Deus segundo os seus conceitos, pensamentos e desejos. Deus nunca foi e não é isto que as religiões pregaram para você até agora. Por isso eu começo. No que é que você acredita? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é aquilo em que você acredita que traz resposta à prece. Teve um irmão que ficou bravo comigo uma vez aí, porque eu convivi, eu vi, eu trabalhei, né, pela Faculdade de Medicina da USP, lá no HC, ali do lado, do meu lado, lado a lado comigo. Eu não vou falar o nome dela por respeito, não tenho autorização, mas ela era casada com um presbiteriano. Ela também era da igreja presbiteriana. Ó, meu amigo Reginaldo, seja bem-vindo, Reginaldo, seja bem-vindo, César Barros, Thompson, que Deus abençoe vocês. E ela era casada ali com um rapaz da igreja presbiteriana. E
ela tinha todo o ódio, o repúdio, discriminação, preconceito contra o pessoal da Umbanda. O irmão da Assembleia ficou bravo comigo, falou, mas como que o senhor afirma isso? Que ela foi curada através de um preparo de água e de ervas de um senhor negro da Umbanda, lá, o tal pai de santo sacerdote. Não, mas isso é demoníaco, é satânico. Olha, já expliquei por A mais B que Satanás como personalidade, que demônios não existem e que toda a pregação, a doutrinação, o esforço indo-europeu para dizer que Umbanda e Candomblé são satânicos, são demoníacos, isso é uma falácia, uma mentira, uma vez que eles não existam. Os piores demônios e diabos existentes no mundo são políticos, são corruptos, são abuso de autoridade, são estupradores, são assassinos, são ladrões, são traficantes, etc, etc. São maridos que batem nas esposas, são maridos que abusam das esposas, enfim, toda essa nojeira que você já sabe. É o ser humano e as suas emoções, nada a ver com o espírito maligno. Então, essa senhora deu o testemunho dela e disse, olha, eu era assim da igreja presbiteriana e odiava as religiões de matriz africana. Mas desenvolveu uma ferida na minha perna que necrosou. Fui para o hospital, o presbítero veio, ungiu, orou e nada, nada. Eu sempre fui dizimista, fiel, sempre paguei tudo aquilo que a igreja pediu, todos os rituais, e nada, não houve cura. E o meu marido não. O meu marido ele gostava de ir no centro da Umbanda. E eu odiava, brigava com ele, quase nos separamos. Mas um dia ele falou, pelo amor de Deus, deixa eu te levar lá para você ver como que funciona antes de você preconceituar e julgar. E aí o que acontece? Acontece que ela foi parar no hospital, houve febre, a infecção generalizou, queriam amputar a perna, sabe? O negócio foi feio, necrosou a ferida e não havia mais antibiótico, nem recurso químico da farmácia, da indústria farmacêutica, tanto no Brasil quanto fora, não tinha mais o que fazer e ela estava correndo risco de morte. Então, o que o médico disse? Olha, não tem o que fazer, então eu estou dispensando a paciente para que ela tenha uma boa passagem, né, com seus filhos em casa. E ela foi para casa. Isto ela contando para mim, ali no centro cirúrgico do Hospital das Clínicas. O que acontece? Não tinha mais onde recorrer. E aí? Ninguém quer morrer, não é verdade? Então, ela consentiu, ela deixou que o marido a levasse lá na Umbanda, onde um rapaz magrinho, escuro, negro, esse rapaz, o que ele fez? Eu estava esperando você chegar, minha filha. Fez o preparo de água e de ervas, não é? E fez uma receita ali para ela, não é? E falou, você vai usar isso aqui tantas vezes por dia, durante 6 dias. Muito bem. Assim ela fez. Quando foi no 5º dia, aquilo que a medicina e que a ciência não estava conseguindo reverter e curar, aquilo que os antibióticos potentíssimos, os remédios caríssimos, não conseguiram reverter, aquilo que os médicos não conseguiram resolver, o simples preparo de ervas, de folhas e raiz daquele senhor pai de santo ali da Umbanda fez com os seus conhecimentos de antepassados africanos da terra, da maior medicina que tem, que são as flores, as plantas, as raízes, não é? Com as suas substâncias, reverteu em 5 dias. E quando o buraco estava quase fechando, ela realmente inverteu as coisas e disse, não quero mais usar essa água e essa porcaria de Umbanda, de demônio, de diabo. Porque Deus está me curando, o efeito está vindo agora. O marido ficou muito triste. O que acontece? Quando foi no 6º dia, que deveria já fechar de vez, o buraco abriu de novo, necrosou tudo de novo, e as peças, com muita febre, vomitando, ele não levou no hospital. Ele pegou ela pelo colo, pelo carro, e levou de novo lá na Umbanda. E o Pai de Santo disse, por que você não fez conforme foi orientado até o 6º dia? E aí ela, chorando muito, pediu perdão, ela pediu perdão, e ela disse tudo o que ela pensava.
Porque para mim isso aqui era um espaço, um terreno, ambiente de demônio, de diabo, de sujeira, de coisa africana. Eu peço perdão pelo meu racismo, eu peço perdão por não acreditar que Deus, esse Espírito excelente de amor, está em todo lugar, em todas as religiões. Aprende evangélico, aprende isso. E ali ele fez o preparo de novo, passou mais 4 dias, e ela está hoje, viva até hoje, lá no Hospital das Clínicas, trabalhando, com a perna bonita, linda, saudável e sem uma cicatriz. Está vendo isso? É uma lição para todos nós, pararmos de julgar, questionar, condenar o outro, só porque não está na Bíblia, só porque não pertence à minha igreja, ou à minha religião, não se batizou, ou não paga o dízimo, não frequenta. Quem disse que Deus é isso? Quem disse que Deus se limita a religiões, a doutrinas, e é o que o pastor, e o padre, ou o rabino fala para você? Por isso eu começo lendo isso aqui. Não é o que você acredita. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é aquilo em que você acredita que traz resposta à prece, à reza ou à oração. Orações são respondidas quando a mente subconsciente responde à imagem. Por isso que vamos falar sobre sonhos. Sugestão, hipnose, controle da sua mente e bitolação e fanatização da sua pessoa. Isso é sério, pessoal. Muito bem. Responde à imagem ou pensamento que forma na mente da pessoa. Essa é a lei da crença. É o princípio operacional secreto de todas as religiões do mundo. E a razão oculta de sua verdade é psicológica. Budistas, cristãos, não é? Muçulmanos, judeus, podem, sem exceção, obter respostas às suas orações, a despeito de diferenças enormes e gritantes nas crenças que professam. Como assim? A resposta é que não importa o credo, não importa a religião, não importa a afiliação, não importam os rituais, não importam as cerimônias, fórmulas, liturgias, encantamentos, sacrifícios ou oferendas particulares, mas apenas e exclusivamente a crença ou a aceitação e a receptividade mental àquilo pelo qual oram. A lei da vida é a lei da crença. Em poucas palavras, a crença pode ser resumida como um pensamento. Mas como a pessoa pensa, sente e acredita, assim é o estado de sua mente, corpo e circunstâncias. Uma técnica, uma metodologia baseada na compreensão daquilo que você faz e por que faz, vai ajudá-lo a produzir a corporificação subconsciente de todas as boas coisas da vida. Basicamente, a resposta à prece é a realização do desejo de seu coração. Por isso que eu li este versículo aqui de Salomão, super interessante, em Provérbios, capítulo 23, versículo 7, que vai dizer assim, não é? Que vai dizer assim, deixa eu apagar uma mensagem aqui, que vai dizer assim no hebraico, Provérbios 23, 7. Guarda isso, pessoal, anota aí, tá bom? Ki kemoshar benefício, kenhu erro, os ten ou os reten, iomar lakha, velibo, ou velibo, bal e makha. Ou seja, porque como imaginou a sua alma, assim é. Reavalie você hoje como ser humano, como jovem, como homem, como mulher, como senhor, como senhora. Reavalie todos os seus sonhos, projetos, desejos de alegria, de felicidade, de paz e de amor. E veja se você conseguiu algum deles na sua vida. Veja se você está feliz, está
plena ou pleno de tudo o que você quis, mas que o sistema religioso cerceou, cortou, tirou da sua vida, tirando os seus sonhos e colocando os sonhos do bispo, os sonhos do apóstolo, os sonhos do rabino, os sonhos do padre, os sonhos do pastor. Para pensar sobre isso, que é muito sério, e é por isso que temos hoje o Brasil desta maneira, desse jeito. Ok? Muito bem. Vamos então começar. O perigo dos sonhos. O perigo dos sonhos subentendidos como uma revelação ou vivência espiritual. Ao ouvir pessoas que afirmam terem recebido uma mensagem espiritual, e quando na verdade nada mais foi do que a imaginação dela. Imagens, seres, símbolos, e aquilo alimenta dentro de si, como o anjo, Jesus ou Deus. Como a gente chega à conclusão de que tudo não passou de uma expectativa nossa? Uma expectativa da própria pessoa. E não foi um recado direto da espiritualidade? Quando essas mensagens o levam a um comportamento, um pensamento doutrinário que o torna especial, não é? E os outros inferiores. Deixa eu explicar isso. Pode ser no judaísmo, pode ser no islamismo, pode ser no cristianismo católico, pode ser no protestantismo ou no mundo evangélico pentecostal, pode ser na Umbanda, no Candomblé, na Quimbanda, pode ser aonde for. E eu não estou aqui para dizer, você é mentiroso, você mentiu, você não sonhou nada. Quem sou eu? Eu posso ouvir de forma subjetiva, mas para você é objetivo. Para você, você teve o sonho ali, você teve a experiência. Ninguém está negando que você não teve experiência. Ninguém está negando que você teve um sonho, que apareceu um anjo, que apareceu isso, que apareceu aquilo, que falou, olha, é isso e aquilo outro. Ninguém está negando isso. E vou provar isso durante as séries, não é? Desta série sobre o sonho bom e o sonho ruim, revelação de Deus ou não, ou manipulação e sugestão da igreja, da religião. Esse é o perigo de tornar a pessoa fanática e bitolada, ao ponto de não falar com mãe, com pai, cortar laços, amigos, tal, e ficar presa à gaiola da religião, da doutrina da sua denominação. Eu sei que existem pessoas que passam por experiências, por esses fenômenos, através do sonho. A questão não é o fenômeno em si, é como que a pessoa chegou a esse fenômeno. O que a alimentou? O que esse sonho traz de bom? O que esse sonho alimenta? E o que esse sonho, qual o resultado desse sonho, dessa experiência espiritual? É o ódio? É a raiva? É o ódio contra um partido político? É o ódio contra outra religião, outra denominação? É o ódio contra o pai, contra a mãe, porque é católico, não é da igreja pentecostal? É isso que tem que ser apurado, acariado, entende? Para podermos trazer luz, entendimento e suavidade, saúde mental a todas essas pessoas. Como eu disse no começo, um especialista da USP fez a sua obra estudando sobre os sonhos, estudando sobre saúde mental, e ele conseguiu apurar que a maioria dos doentes nos manicômios que existiam antigamente eram crentes pentecostais. Por que será? Dá uma olhada nos vídeos que você vê no Facebook, no Roda-Roda, no Gira-Gira, no Cai-Cai, nas aberrações. Pior ainda, as igrejas pentecostais africanas, é muita aberração que você vê. Então esse é o perigo, e esse é o objetivo dessa live, levar esclarecimento, saúde mental, saúde espiritual para você. Sem que você siga a minha pessoa como um líder, um pastor, porque não sou. Sem que nem igreja, nem ambiente eu tenho e não quero. Justamente para não onerar o teu bolso de trabalhador brasileiro. Porque o dinheiro suado do seu salário tem que ser investido, não é em igreja, não é pagar água, luz, banco, conforto da igreja, nem altar para vagabundo. O seu dinheiro tem que ser investido no tesouro direto, no seu nome, para
você fazer uma faculdade, comprar uma casa, comprar um carro, só o pastor tem em você. Para o seu filho, para o seu neto, enfim, para uma obra de caridade, mas não para enriquecer pastor, ou a mim, ou quem quer que seja. Deus me livre. É por isso que é muito difícil levar uma mensagem de saúde, de paz, de verdade, que não peça dinheiro para ninguém. Ok? Então vamos lá. Quando essas mensagens o levam a um comportamento, pensamento doutrinário, que o torna especial e os outros inferiores, quando a pessoa começa a levar aquilo ao pé da letra, de forma literal, não percebendo que as pessoas estão se afastando dela e ela segue cegamente, não é? Acreditando que esse é o caminho, essa é a igreja de Deus na terra, isso é de Deus. Quem a está guiando? É o Espírito de Deus? É o Espírito Santo? É o Espírito, a essência de Jesus? É o Espírito, a essência do Eterno? Não é. E assim ela alimenta e se nutre, não é? Como uma pessoa que tem intimidade com Deus. Aí a pessoa já está numa fase de transtorno mental, o fanatismo, a bitolação. Ok? E isto é muito perigoso, pois a pessoa pode entrar numa onda psicótica de esquizofrenia. Toma cuidado. Tem muitos evangélicos que eram saudáveis mentalmente, mas que talvez lá no fundo tinham uma tendência a ter esquizofrenia, a ter transtornos mentais. E o gatilho, não é? O acender a linha dessa pólvora, dessa bomba, foi o fanatismo religioso. Isso é que é um grande perigo. E aí sim desencadeia a esquizofrenia. Quando a pessoa acha que está vendo um anjo, quando a pessoa acha que está vendo Jesus, quando a pessoa acha que está falando com Deus, quando a pessoa acha que está vendo uma luz, um fogo, essas coisas, mas ela não enxerga o resultado, a realidade dela, a situação física, mental, a situação financeira, a situação de sociabilidade, a situação de lidar com os outros, com os parentes, com os vizinhos, com a sociedade, com o trabalho e com outras pessoas de outras religiões. Esse é o perigo da fanatização religiosa pentecostal que tem lesado, que tem judiado e que tem enfermado muitas pessoas. Por isso que falaremos sobre o sonho. Mas vamos lá. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, se você puder, ou no seu celular, ou no seu notebook, e eu quero que você comece essa live comigo, lendo o livro de Eclesiastes. Está aí na sua Bíblia, ok? O livro de Eclesiastes, no capítulo 5 e no versículo 6. Eclesiastes 5, versículo 6, vai nos dizer assim. Em hebraico, ele está escrito assim, não é? Ki barashalom berov ineyan vekol kesil berov devarim. Vou repetir em hebraico para você. Eclesiastes 5, versículo 3. Ki barashalom berov ineyan vekol kesil berov devarim. Ou seja, porque na muita ocupação vem os sonhos. Porque na muita ocupação vem os sonhos. E a voz do tolo da multidão das palavras. Lá no versículo 7 agora, em hebraico. Keverov halamot vahavalim uderavim hareb ki et haolerim ieran. Porque, como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus.
para tratarmos desse assunto. Deixa eu só ver aqui, para eu não me perder. Deixa eu ver. Opa, aqui. Para tratarmos desse assunto, precisamos falar sobre consciente e inconsciente. O que vemos e o que pensamos. Ok? Eu vou só até essa página aqui, senão o vídeo fica muito extenso, muito tempo, para carregar na minha página do YouTube. Tá bom? Primeiro, vamos falar sobre o sonho. O que são os sonhos? O que é o sonho para você? Deixa eu ver aqui um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Não dá para mexer. Ah, tá aqui o Antônio, o César, o Reginaldo, que trabalhou comigo, eu trabalhei com ele, e a Miriam. O que é o sonho para vocês? O que são os sonhos? O sonho, ou os sonhos, são alucinações que acontecem durante certos estágios do sono. Seu momento mais forte é durante o sono REM, o estágio do movimento rápido dos olhos. O que é REM? REM é o estágio de movimentos rápidos dos olhos quando você está dormindo. Ali aquela coisa, sonho, né? Aí é um sonho intenso mesmo. O estágio de movimentos rápidos dos olhos, que também é o momento do qual é mais difícil lembrar quando você acorda. Sabe-se muito sobre a importância do sono para a regulação de nosso metabolismo. Pressão sanguínea, funcionamento cerebral e outros aspectos da saúde. Quanto aos sonhos, porém, as respostas são mais escassas. Quanto você está ativo? Quando você está ativo, mas os pensamentos ou sonhos fazem pouco sentido. Se algum, talvez isso aconteça porque são os centros emocionais do cérebro que ativam os sonhos, não as regiões lógicas. As pessoas, apesar de não existir prova definitiva, os sonhos geralmente são pensamentos autobiográficos baseados em suas atividades recentes, conversas ou outras situações em sua vida. Existem alguma teoria sobre o papel dos sonhos. Então, os sonhos, eles são resultados daquilo que você lê, daquilo que você ouve, daquilo que você vê, e vai gerando as imagens, as construções, símbolos, rituais, objetos, não é? Imaginários dentro da sua cabeça. E os reais que a gente vê e é gravado, é jogado na mente e no subconsciente. Qual é o papel dos sonhos? Os pesquisadores não são unânimes a respeito, não é, do propósito dos sonhos. Existem algumas hipóteses muito populares. Veja algumas delas. Os sonhos como terapeutas. Olha que interessante isso. Calma, evangélicos, nós vamos chegar, tem muito vídeo ainda para fazer, tá bom? Seus sonhos podem ser formas de confrontar dramas emocionais na sua vida. E como o seu cérebro está operando em um nível muito mais emocional durante o sono, ele faz conexões a partir de seus sentimentos que não costumam acontecer quando você está de pé, consciente, quando você está acordado. Sonhos como treinamento para lutar ou fugir. Uma das áreas do cérebro que fica mais ativa durante o sonho é a amígdala. A amígdala cerebral é a parte do cérebro associado com instinto de sobrevivências e a reação de lutar. A reação de lutar ou fugir. Uma teoria sugere que, como a amígdala está mais ativa
durante o sono, essa pode ser uma forma do seu cérebro preparar você para lidar com uma ameaça. Felizmente, o tronco cerebral envia sinais para relaxar nossos músculos durante o sono. Você perceba que eu estou passando para você conteúdos de medicina, de ciência. Não é só pegar um textozinho da Bíblia e ler, a igreja é isso, aleluia, eu sonho, porque Joel diz que os anciãos terão sonho, aleluia. Não é isso, não. Não pode ser só essa transmissão falada, essa narrativa, mas é texto, contexto, é todo cuidado, porque eu tenho cuidado com a sua vida, com a sua mente, com a sua psicologia, com os seus sentimentos, com as suas emoções. Durante todo esse tempo meu que eu estou no YouTube, foram centenas de pessoas, a Miriam está aí, a minha esposa, centenas de pessoas falando comigo, chorando, desabafando, pessoas tentando suicídio, sabe? Pessoas que tentaram suicídio porque a igreja não aceitou, porque era homossexual, pessoas que eu consegui salvar, outras não, pessoas que a igreja sequelou e matou pela sua doutrina, pela sua péssima exegese e hermenêutica humana do ódio, da discriminação, do preconceito e do racismo. E ainda vem um camarada que também é ascendente de judeu, não é? E diz para mim que pouco me importa se você cresceu numa sinagoga, pouco me importa se você tem os rituais judaicos, pouco me importa se você estudou e se você sabe o hebraico, o grego, o aramaico, pouco me importa se você conheceu rabinos, viveu entre rabinos, pouco me importa. Importa para mim é o que eu acredito. E é aí que mora o perigo. E é aí que pode desenvolver a patologia psíquica da autointerpretação de textos bíblicos. Ou, na verdade, a pessoa ela procura acreditar naquilo que vai satisfazer, que venha aos anseios e aos desejos, aos ódios, aos preconceitos e às discriminações delas. Um dos meus embates foi com essa pessoa, que eu não vou falar o nome, é que ele acredita piamente que o livro de Devarim, o livro de Vaikra, Deuteronômio, Levítico, Bamidbar, Números, foi dado, e olha que eu sou ascendente, mas não sou idiota, foi dado pelo próprio Deus a Moisés. Nós temos, então, um Deus dentro da Torá, do Velho Testamento, entre os profetas e Moisés, um Deus que muda de opinião toda hora, um Deus que contraria toda hora, um Deus que em Shemot, em Êxodo, ele vai dizer, não matarás, mas depois ele aprova, ele assina que Moisés vai e mate os moabitas, mate os meninos, como está lá em Números, Bamidbar, mate os meninos, homens, todos os homens, e mate as moças que tiveram namorado, noivado, que transaram, mas poupe as mulheres, as meninas virgens para os vossos deleites. Que Deus é esse, com todo respeito ao rabinato, com todo respeito ao rabino Mário Yaakov, com todo respeito a todos os rabinos que eu conheci que passaram pela minha vida. Que Deus é esse? Eu pergunto para os pastores evangélicos pentecostais, que é a favor da morte. Que Deus é esse que diz, olha, aquilo que for de palha, que for de barro, aquilo que for de coisa sem valor, não pegue, porque é maldito dos moabitas. Mas aquilo que for cobre, metal e ouro, traga para o tesouro do templo. Então nós temos um Deus aí, um Deus capitalista, temos um Deus interesseiro, temos um Deus que não é espírito, mas um Deus que olha para... Se é maldito as coisas dos moabitas, dos filisteus, dos amorreus, dos pagãos, tudo é maldito. Não é só o que é de madeira, não é só o que é de plástico, vamos supor, não existia plástico na época ainda, não é só o que é de palha, mas tudo, não é só o que é de palha, mas tudo, tanto a prata, quanto o ouro, quanto o bronze, também é maldito, porque é dos filisteus. Mas não, nós temos um Deus que ele seleciona aquilo que é de valor para o seu templo, ou para a sua tenda, ou para o seu templo. E eu te pergunto, isso é Deus aonde? Fala para mim. Deus não é espírito? Não importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade? Aonde está esse Deus? Portanto, quando você
quis desconstruir a minha história nas sinagogas, a minha história no mundo judaico, você errou feio. Porque eu não vou pegar mais de 10 ou 15 anos de estudo, tanto no judaísmo, quanto no seminário teológico reformado da Presbiteriana, na Serra da Cantareira, lá onde eu morei, lá dentro, isolado, para aprender cristianismo. Não é você que vai jogar todo o meu conhecimento, meu querido, no lixo. Agora, o problema da sua doentia, da sua autointerpretação, da sua crença e dos sonhos que você teve com o tal Hashem, que Hashem nem é um ser no hebraico. Hashem é um vocábulo, quer dizer o nome, porque é proibido pronunciar o nome do Eterno. São mais de 72 versões que dizem ser o nome de Deus. É uma coisa muito louca, entende? Não vai por essa vibe que você vai ficar doido. Então, essa sua crença, esse seu fanatismo, essa subtolação, acreditando que Deus disse para Moisés, mata os homossexuais. É impura, é abominável a mulher que está com menstruação. Essa sua crença me preocupa, assim como me preocupa a crença do Malafaia, do Marco Feliciano, assim como me preocupa a crença do André Valadão, ao instigar, ao fazer apologia, a matar seres humanos, que são pessoas excelentes, assim como existem héteros excelentes, existem homossexuais excelentes. Que Deus é esse que manda matar o homossexual, mas passa a mão na cabeça do estuprador, que pega a menina virgem para os seus deleites sexuais? Que Deus é esse que diz que, olha, não quero que vocês façam isso, porque lá no Egito vocês eram escravos? Mas que diz a Moisés, dentre os irmãos hebreus que estiveram no acampamento, 6 milhões de hebreus no deserto, olha, Moisés, aquele que for mais pobre, torne-se escravo do seu irmão que tem posse. Que Deus é esse? Fala para mim que alimenta, que faz campanha, que incentiva a escravidão. E vai repercutir em Paulo e em Pedro, quando os dois vão dizer que ao escravo tem que ser fiel, por mais que o seu senhor seja perverso, seja ruim, seja maldoso, ame-o cegamente como se ele fosse Deus. Que Deus é esse? Aí quando eu falo para os rabinos, quando eu falo para os judeus, eles não gostam que o Deus do Velho Testamento não vai se chocar, não. Tá bom? Me parece, ou eu tenho certeza, me parece, tudo leva a crer, que esse Deus do Velho Testamento, ele nada mais, nada menos, ele é o fruto, a mente criadora de Moshe e de Moisés. Tem um comentário aqui, eu vou ler rapidinho, deixa eu ver se eu consigo abrir, não consigo. Ih, que eu fiz aqui? Peraí, deixa eu ver se eu consigo ver. Eu não consigo ver os comentários aqui, tá estranho no celular. Bom, depois eu vejo. Então, por que eu falo que o Hashem, o nome, não é Moisés? Oh, meu Deus, que blasfêmia! Oh, meu Deus, que blasfêmia! Vou repetir de novo e vou falar para todo mundo entender o que eu estou falando. Em conversa com uma funcionária da faculdade hebraica de Jerusalém, lá em Jerusalém, lá, onde está o Benjamin Netanyahu, lá onde está vendo o povo quebrar o pau contra ele lá, porque ele tem um espírito meio bolsonarista também. Muito bem. Quando eu conversava com uma funcionária da faculdade hebraica de Jerusalém, ela fez umas perguntas para mim e se eu queria aprimorar mais o meu hebraico. Eu falei que queria, tal. E ela perguntou para mim se eu sabia o nome, o significado da palavra Adão. Falei que sim, falei o significado. O nome de Moisés, falei que sim e tal. Foi quando ela falou para mim, você sabe a pronúncia do nome de Moshe ou de Moisés? Desculpa, ao contrário? Eu disse não, nunca passou pela minha cabeça. Ô pessoal, sabe o que essa funcionária da faculdade hebraica de Jerusalém me disse? Ela me disse que a pronúncia, o nome de Moshe, de Moisés no hebraico, é Hashem. É Hashem. E agora, se todo homem é falho, ninguém é perfeito, e se Moisés
foi um ditador do povo hebreu, que não conseguiu o seu reino e ser Deus e ser faraó lá no Egito, e arrumou toda aquela proposopeia, aquela bagunça toda, arrumou toda aquela rebelião para tirar o povo do Egito e ser Deus, ser faraó do povo no Egito. Como é que você, meu querido, que nunca entrou numa sinagoga, que nunca frequentou uma sinagoga, que nunca passou por rituais da sinagoga, como é que você, que nunca pisou em Jerusalém, vem querer questionar a minha pessoa e dizer que eu estou errado e que Hashem fala com você em sonho? Então você é um idólatra. Você idolatra Hashem, você idolatra Moisés, porque Hashem é Moisés. Porque a própria funcionária da faculdade hebraica de Jerusalém me disse que Hashem é o nome ao contrário de Moshe e de Moisés. Então quem guiou o povo esse tempo todo, quem bitolou, quem fanatizou o povo esse tempo todo, foi Moisés no deserto. Então nunca foi Deus que disse, olha, a homossexualidade é a abominação. Mata! Olha, eu aprovo a escravidão. Mata as moças que tiveram um relacionamento sexual com seus maridos. E as virgens preserva para os seus deleites sexuais. Está lá em Números 22, pode ler que você vai achar. Você vai achar em Deuteronômio, Devarim, capítulo 22 também, 23. Pode ir lá, pode ler que você vai achar tudo isso. Então eu me recuso a acreditar que o Deus que é criador de todas as nações, etnias e pessoas, vinha se revelar apenas a um povo dos meus antecedentes, os israelitas, os judeus. E os outros povos foram criados por quê? Fala para mim. Pelo capeta, pelo diabo? É só você raciocinar um pouco. Aí se você pega o Devarim, eu vou pegar aqui para vocês. Eu vou ler aqui para vocês rapidinho, ó. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Opa, não é Levítico. Segura aí que eu vou mostrar uma coisa interessante para vocês. Duas coisas interessantes que está aqui no número... aqui, ó. Não é Êxodo. Cadê o Êxodo? É que se eu for buscar aqui no computador vai demorar um pouquinho. Tem que achar aqui. Deixa eu ver. Êxodo capítulo 5. Olha só que interessante. Segura essa aí, ó. Êxodo capítulo 5 ou capítulo 7. Deixa eu ver onde está. Cadê? O livro de Shemot, que é o Êxodo, ele vai dizer assim para Moisés. Quem escreveu Êxodo? Quem escreveu Shemot? Quem escreveu Vaikra, Levítico? Quem escreveu Devarim, Deuteronômio? Quem escreveu Bamidbar? Foi o Moisés. E ele mesmo já deixa lá escrito no capítulo, porque ele não é bobo, ele não é burro, ele não é tonto. Ele já diz assim, Êxodo capítulo 7, Moisés escreveu e disse assim, então disse Adonai, então disse o Senhor a Moisés, vê que te constituí, formei, transformei, transformei você como Deus sobre Faraó e Arão, teu irmão, será teu profeta. Quem se autoproclama e se autoconsidera Deus diante... Se ele diz que Deus o levantou como Deus diante de Faraó, um império poderosíssimo, não é? Você imagina ele como não seria Deus diante de um povo hebreu, um povo nômade, um povo da agricultura, da terra, da lavoura, sem conhecimentos de astarrete, sem conhecimento sumérico, sem conhecimento de outras línguas e idiomas suméricos, como Moisés tinha e aprendeu no Egito. Ah? Então, quem é o Deus da parada aí no deserto? Não é a eternidade, como vocês acreditam. E é por causa dessa falsa, dessa pífia, dessa perversa interpretação exegética, hermenêutica, é que vocês até hoje sustentam essa maldade, esse Deus carrasco, esse Deus machista, esse Deus que manda matar as pessoas, que ele mesmo criou. Então não adianta vir para cima de mim que não vai colar, não vai rolar. Aí me preocupa a sua bitolação, fanatização, quando você diz que
eu tive sonhos com Hashem, e Hashem falou para mim que é isso, é aquilo, e que eu sou um escolhido, eu vi ouro, eu vi luzes, eu vi um mundo sujo, podre, e eu era limpo. Isso me preocupa. Isso me preocupa muito, gente. Quando esses sonhos não são de Deus, quando essas revelações não são revelações, quando estas comunicações não são comunicações da espiritualidade de Deus, o eterno, o bondoso, o amor, mas são frutos dos desejos já incutidos aqui dentro, não é? Passado por todo o processo, por toda a hidráulica, por toda a mecânica daquilo que nós recebemos dos homens. Esse é o perigo. E é por isso que muitos levaram isso a ferro e a fogo, a letra, ali ao pé da letra, e viraram um Davi Miranda da vida, viraram um Osama Bin Laden da vida, viraram uns jihadistas da vida, homens bombas da vida, viraram essas coisas que você vê aí hoje, matando o semelhante, o próximo, por causa, em primeiro lugar, colocam Deus na parada, em segundo lugar, dinheiro, guerra, explosão, tudo isso. E as pessoas se colocam, se enchem de bomba e se auto-explodem, achando que vão entrar no paraíso, e Allah vai dar 10 virgens para ele ter ali relacionamentos por toda a eternidade. Isso me preocupa. Isso me preocupa também com essas revelações de sonhos falsos na igreja evangélica brasileira pentecostal há décadas e décadas e décadas. Vá nos sanatórios, vá nos lugares onde tem pacientes psiquiátricos, nas alas psiquiátricas, que você vai encontrar pessoas lá desse jeito aqui. Eu não estou mentindo, não, viu? Eu já passei, eu estudo muito. Pessoas assim lá, ó, pregando para o poste, pregando para a cadeira, profetizando. Isso é Deus? Isso é o Espírito Santo? Isso é o Espírito do Senhor? Não é, porque Deus é amor e Ele ama você como você é. Ele é o principal agente criador e fez você segundo os pensamentos dele como você é. Seja o que você é hoje. Mas o homem, o Deus homem, já falei, está lá no meu canal do YouTube, El ou Elô, da raiz El, um Deus pagão, que não tem nada a ver com o eterno. Deus El ou Elô segue a raiz do tronco In ou Rin, Elohim. Rin é plural, não é singular. Rin é o homem, é o Deus homem, são os juízes, anciãos, profetas, reis, pessoas de autoridade, pai e mãe. Os Elohims de Bereshit, de Gênesis, não são seres espirituais, não é Deus ali na parada, no Gênesis, falando com Adão e com Eva. Não é Deus falando com Caim e com Abel. São homens, são seres humanos. Os deuses de Gênesis são Eva e Adão, para você ter essa ideia. Então não pira na batata, não maltrate, não odeie as pessoas por causa do que está escrito. Está escrito, mas está escrito com qual intenção? Hã? Com qual intenção? Está escrito no hebraico, mas com qual intenção? Não pira na batata. Viva o amor, viva a caridade. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Muito bem. Sonhos como treinamento para lutar ou fugir. Uma das áreas do cérebro que fica mais ativa durante o sonho é a amígdala. Isso aqui eu já li, não é? Amígdala. Deixa eu ver. Opa, isso aqui eu já li. Falei da sua. Ah, tá. Desesperada. Deixa eu ver. Só um minuto, gente, para eu não me perder aqui. Tá, isso aqui eu já falei. Então, aqui, ó. Sonhos como forma de inspirar, não é? Uma teoria sugere que os sonhos facilitam nossas tendências criativas. Artistas de todos os campos acreditam os sonhos como responsáveis pela inspiração de alguns de seus trabalhos. Talvez até você já tenha acordado algumas vezes com uma ótima ideia para um filme ou uma música. Sem o filtro, lógico que você usa quando está de pé. Eu estou lendo um pouco aqui, estou cometendo uns erros, porque estou sem meu óculos quebrou, tá bom? Vamos lá. Sem o filtro lógico que você usa
quando está de pé. Seus pensamentos e ideias fluem sem restrições durante o sono. Sonhos como auxílio para a memória. Outra teoria bastante comum sobre os sonhos dita que eles ajudam a preservar memórias e coisas importantes que você aprendeu, além de eliminar memórias irrelevantes e expor pensamentos e sentimentos complicados. Pesquisas mostram que os sonhos ajudam a armazenar memórias. Se você recebe uma informação nova e dorme com ela em mente, você será capaz de lembrar-se com mais facilidade no futuro. Eu só vou fazer um adendo aqui que eu esqueci, tá bom? A todos vocês que ficam aí, não está escrito na Bíblia, lá em Levítico, que tem que matar o homossexual, que a escravidão, ela é respaldada por Deus, como nos continentes, ou como nos países europeus, nos Estados Unidos, na Inglaterra, não é? Aonde, e até mesmo no mundo árabe, lá no começo, não é? Onde eles justificavam a escravidão como sendo permitida por Deus. Deixa eu só lembrar para vocês uma coisa, e é o querido lá, né? Que crê cegamente no Hashem, que crê cegamente em toda essa coisa que Moisés escreveu. Eu não sei se você percebeu, meu amigo, mas no livro de Devarim, no livro capítulo 32, se eu não me engano, aonde quem conhece Bíblia vai lembrar que Moisés sobe para o monte e fica lá 40 dias e 40 noites. Como ele sobreviveu? Não sei. Mais de um ano. Ficou lá. Praticamente. Eu estou falando mais de um ano porque a contagem, gematria, a contagem hebraica é outra coisa da contagem do nosso calendário. Tá bom? Ficou quase mais de um ano lá. Quase um ano. Quase um ano lá em cima do monte, no envolvimento da essência, da espiritualidade de Deus. E aí o que acontece? O povo de Israel vai pressionar o seu irmão Arão. O que é destacado lá? Olha, faça-nos um Deus, porque Moisés morreu. Está duvidando? Deixa eu ver aqui. Deuteronômio. Cadê o Deuteronômio aqui? Opa, deixa eu ver aqui. Perdão, não é Deuteronômio não, tá? Deixa eu ver aqui. Vou achar aqui. É Êxodo 32, se eu não me engano. Vamos voltar aqui. Opa. Sabe, está tudo bagunçado, mas eu acho. Deuteronômio. Onde está o Êxodo aqui, meu pai? Ajuda. Aqui, ó. Números. Segura a onda aí. A gente fica muito tempo vendo besteira. Isso aqui não. Vou provar para você que eu estou falando que eu não estou inventando. Tá bom? Opa, venha. Cadê o livro de Êxodo? Êxodo, achei. Opa. Aqui. Êxodo 33. Olha só o que está escrito no livro de Êxodo 33. Diz assim. Êxodo 32, perdão. Êxodo 32, tá bom? Vocês que acreditam aí que foi Deus quem fez tudo aquilo no Velho Testamento e que Moisés era um servo de Deus. Moisés era o Deus e é o Deus do povo judeu. Se alguém comete idolatria, eles cometem. Mas vamos lá. O bezerro de ouro também está em Deuteronômio 9, do versículo 6 ao 21. Bezerro de ouro. Olha, presta atenção nisso aqui. Você que diz que é ascendente de judeu e que falou um montão para mim. Sem ter entrado numa sinagoga, sem ter feito todos os rituais judaicos. Tá bom? Presta atenção. Êxodo capítulo 32. Mas, vendo o povo que Moisés
tardava em descer do monte, acercou-se de Arão, cercaram Arão, e lhe disseram, levanta-te, faze-nos deuses. Não é nenhum deus, não. Deuses. Por que essa consciência dos hebreus? Porque eles acreditavam em vários deuses. Tem até a Acera, ou Acera, ou Asherá, ou Acera, que era a cônjuge de Deus, a mulher de Deus, a mulher de Yahvé. Sabia? Que até isso tiraram da Bíblia? Mas vamos lá. Faça-nos, levanta-te, faze-nos deuses, que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Peraí, quem tirou eles do Egito? Foi Moisés ou foi Deus, Yahvé, Hashem, Adonai, pelo seu poder de abrir o Mar Vermelho, que o Mar Vermelho abriu coisa nenhuma, que era mar de juncos. Qualquer pessoa passava. É uma água rasa. Mas espera aí. Quem foi que tirou eles do Egito? Moisés ou foi Deus? Derramando as 10 pragas, abrindo o Mar Vermelho, coluna de fogo que os guiava durante a noite para aquecer e iluminar, e uma nuvem de dia para refrescar o sol escaldante do deserto. Mas aqui, Êxodo 32 está dizendo, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão, ele disse, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. E aí Arão vai, perde as argolas, as correntes, os brincos, as pulseiras, não é? E faz lá um bezerro de ouro. Você não prestou atenção na pergunta? Quem foi que tirou o povo de Israel da escravidão do Egito? Foi Moisés ou foi Deus? Por isso, eu não estou supondo aqui, não. Estou afirmando que o Deus do povo judeu não é a entidade, o ser que você imagina, criador, cheio de amor, de paz e misericórdia, mas é o próprio Moisés. E Moisés vai criar na sua cabeça um Deus único, que odeia isso, que odeia aquilo, que não pode isso, que não pode aquilo, que não pode aquilo. E é esse Deus que a multidão tem seguido até hoje. E é em nome desse Deus que se tem matado, que tem tomado terra. Se tem um Deus que é o líder do movimento MST, né, Movimento Sem Terra, é esse Deus de Moisés que invade a terra dos outros, toma, bate, arrebenta, mata, estupra, faz um monte de coisa. E é esse Deus que alguns políticos e a igreja brasileira têm seguido, infelizmente, nessa nação. E é esse Deus que você, que diz que é ascendente de judeu, não é? Que veio me confrontar, que veio falar que eu sigo Hashem, eu sigo, porque Hashem fala comigo nos sonhos. Que Deus é esse? Eu lamento, com todo carinho, educação, com todo amor que eu tenho no meu coração pela sua pessoa, mas você está no caminho certo, no caminho errado. Você está tão no caminho errado que por causa do seu fanatismo, você foi parar numa casa. Por causa do seu fanatismo, sua mulher te colocou para fora, porque ela não aceitava a sua loucura, a sua bitolação e fanatização. Embora você nunca tenha pisado numa sinagoga, nunca tenha feito nada de judeu, nunca tenha pisado em Jerusalém, mas a sua doentia, a sua fanatização é pior do que eu imaginava, como eu disse. Porque você quase perdeu a sua esposa, se não fosse o amor dela, e se não fosse a situação que você passou, de desemprego, sem ter comida, sem ter fogão, sem ter nada, tendo que sair de uma casa, se não fosse ela abrir as portas e te receber, eu quero ver se Hashem teria dado para você fogão, botijão de gás, comida, emprego, salário, casa para você morar. Então não me venha com essa falácia fanática, bitoladora, de que Hashem é Deus, Hashem está certo e Moisés está certo. Porque Hashem e Moisés é a mesma coisa. Ok? Por isso que eu estou falando, o perigo dos sonhos. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Valdemir Oliveira. O perigo dos sonhos. Ok? Bom, vamos lá. Ai. Por que temos pesadelos? Você sabe disso? Os sonhos que ajudam a você lidar
lidar de maneira mais produtiva com emoções e memórias e outras informações. Parecem bastante úteis. Nesse sentido, os pesadelos podem ser considerados, não é? Considerados meros sonhos que são mais assustadores, considerados meros sonhos que são mais assustadores, não é? Ou perturbadores que o normal. Pesadelos tendem a ser pesadelos tendem a ser causadores por estresse, ansiedade, causados por estresse, ansiedade ou reação a certos medicamentos. Entretanto, se você tem pesadelos com frequência, você pode sofrer de algum transtorno do sono. Sonhos assustadores, recorrentes, podem ser classificados como um transtorno do sono, se te deixam ansioso antes de dormir, causam interrupção frequente do seu sono, trazem outros problemas de sono ou psicológicos. O que influencia seus sonhos? E vou parar por aqui e a gente volta na próxima transmissão, amanhã, se Deus quiser, talvez nesse mesmo horário que eu comecei, senão demora muito, e para carregar no YouTube demora. Então, logo amanhã, eu vou trazer a imagem, não é? Do sonho que o pastor Carlos Antônio Moisés, ele teve no período da eleição do então candidato Jair Messias Bolsonaro. Muitos evangélicos viajaram nessa maionese de revelações e profecias de que o Bolsonaro é o meu servo, é o meu escolhido para esta nação, oriando a labassuri, canta a baia. Muitos fizeram isso, muitas irmãs cantaram até hino a Bolsonaro. Eu estou destacando isso por causa do perigo do pentecostalismo, da doentia psíquica que gera dentro da cabeça das pessoas. E o pastor Carlos Antônio Moisés, do Voz da Verdade, veio a público no altar da sua igreja e disse: o Senhor me deu um sonho, igreja. Era a campanha eleitoreira ainda de Bolsonaro. O Senhor me deu um sonho, igreja. Se ele fez isso, se ele teve essa experiência, esse sonho, eu não duvido que ele não tenha tido. Mas antes disso, ele estava fazendo campanha para Bolsonaro, como todos os pastores que, infelizmente, não têm um pingo de vergonha na cara. Poderia ser tanto para o Bolsonaro, quanto para o Lula, quanto para o Geraldo Alckmin, Michel Temer, Dilma, qualquer presidente, qualquer político desse país, nós sabemos que, infelizmente, é sinônimo de corrupção. Todos os pastores se aliaram e não tiveram vergonha na cara. Poderia ser por Lula, eu estaria falando a mesma coisa. Mas foi para o Bolsonaro, que de cristão, de princípios, de morais, de família, não tem nada. Foi o cara que mais pregou ódio, levou o povo às ruas a fechar, a matar, a quebrar, a arrebentar as pessoas na rua. Enfim, mas o pastor Carlos Antônio veio ao altar da sua igreja e disse que o Senhor me deu um sonho, igreja. O Senhor me deu um sonho de que havia não sei o quê, e havia uma frase embaixo, a bandeira do Brasil, uma cruz, se não me engano, e uma frase embaixo, que dizia, olha para o nome, dizia Deus para ele no sonho. E quando eu olhava embaixo na frase, estava escrito, este é o meu escolhido para presidente do Brasil. E embaixo estava Jair Messias Bolsonaro. Pergunta, pastor Carlos Antônio Moisés do Voz da Verdade. Com todo o respeito à sua pessoa, à sua humildade, o sistema o levou a isso, a sua ingenuidade ou a sua conivência por grana. Se isso foi verdade, ok. Mas foi uma verdade dos anseios do seu coração, como foi lido aqui no começo em hebraico, que diz assim, obrigado, Vanilda Campos da Silva, que diz assim em hebraico, Eclesiastes 5:3, em hebraico diz, Ki barashalom berov ileian bekol, kesil berov devarim. Porque na muita ocupação, no muito pensamento, vem os sonhos e a voz do tolo da multidão das palavras.
versículo 7 do capítulo 5 de Eclesiastes, que verrove, halomot, verravalin, udevarim, hareber, kin et haolerim yeram. Priscila, um abraço para o Davi, tá bom? Um abraço para ele. E que diz assim, porque na multidão dos sonhos há vaidade. Assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus. O Senhor teme a Deus? Eu creio que sim, pastor Carlos Antônio Moisés do Voz da Verdade. Vocês procurem aí no YouTube depois, vocês vão achar aí no Facebook, ele falando lá. Que Deus mostrou para ele, teve um sonho. Por isso que eu estou tratando sobre os sonhos nessa série, que não vai acabar hoje não, tá bom? Mas aqui diz que, porque na multidão da ocupação, sua cabeça, sua mente está ocupada no quê? No tempo da eleição, a cabeça dos pastores estava ocupada no quê? No interesse, no conluio, né? No interesse de terrenos, de estações de rádio, televisão, de cobertura do Bolsonaro sobre escândalos, sobre descobertas da Procuradoria-Geral da República, não é? Do TCU, e de tantas coisas aí, instituições sérias que investigam quem deve, quem não paga imposto, quem passa a mão na contribuição de lucro que as igrejas fizeram, não é? Mais de 1 bilhão e 600 milhões que não pagaram aos cofres públicos. Então, por isso que fizeram tudo isso para eleger Bolsonaro. E o próprio Bolsonaro deu indulto a essas igrejas, perdoando essas dívidas. Qual foi o dia que o Bolsonaro deu perdão na sua dívida do SPC e Serasa? Você que tem um simples aí, um barzinho, um boteco, uma lanchonete. Qual foi o dia aí que o prefeito te deu indulto quando você estava aí com os seus... vendendo pão, café, ao relógio, ou meia, ou cueca, e os caras da prefeitura chegaram lá e pediram propina? Qual foi o dia? Mas para os grandões da fé, os pastores pilantras desse país, o Bolsonaro dá indulto de 1 bilhão e 600 milhões? Onde está vendo Deus nisso, hein, querido irmão evangélico? E os senhores pastores não têm o mínimo de vergonha na cara, são vendidos, corrompidos com esse sistema? E ainda me vem o senhor... Carlos Antônio Moisés do Voz da Verdade, dizer que Deus te revelou em sonho, te mostrou que Jair Messias Bolsonaro, esta é a minha vontade para a presidência do Brasil. Pergunto para você, se Deus é tão poderoso assim, ele se revelou, o que o Lula está fazendo lá como presidente da República? Não foi Deus que revelou? Não é o eterno, não é o poderoso? Não é o que derruba tudo, não é o que faz tudo, não é o que arrebenta tudo? O que Lula está fazendo lá como presidente da República? Ah, mas houve corrupção nas urnas. Não interessa se houve ou se não houve, já foi provado que não houve, meu amigo. E se tivesse tido corrupção, cadê o Deus dos evangélicos? Cadê o Deus que recebe dízimos, ofertas, votos, sacrifícios da Universal, da Mundial, da Renascer, da Paz e Vida, não é? Da Internacional da Graça? Cadê o Deus dessa corja? Cadê o Deus que vocês creram? Cadê o Deus das igrejas pentecostais? Que deixou um ateu, um endemoniado, um comunista estar no poder. Sabe qual é a resposta que eu tenho para você, que está bem clara? É que não tem Deus nenhum patrocinado por essas igrejas. E que Deus nunca se aliou com Malafaia, com Marco Feliciano, com Magno Malta, com Bolsonaro, com Michele, com Lula, com Dilma, com Michel Temer. Deus nunca se aliou com o prefeito, com o governador. Deus nunca se aliou e nunca revelou e nunca manifestou em sonho para nenhum pastor e para nenhum crente ou profeta, ou roda-roda, pira-pira, ou profetista da sua igreja. A verdade é que, ou vocês são todos mentirosos, segundo, comprados pelos políticos, terceiro, precisam de tratamento psicológico e psiquiátrico, sabe? Ou a ignorância é tacanha do hebraico e o desconhecimento de Deus e da espiritualidade. Termino essa live de hoje e a gente volta na próxima live, dando sequência, porque temos pesadelos, não é? E aí nós vamos dar sequência a essa parte, tá bom? Nós temos muitas coisas para falarmos nessa live e eu tenho aqui o poder do subconsciente, Dr. Joseph Murphy, sucesso com mais de 1 milhão de exemplares vendidos no Brasil. Vamos falar sobre esse livro aqui também, que é muito importante. É por isso que eu aconselho a todos os cristãos evangélicos, seja lá o que for, a estudarem. Estudem, leiam bastante. Não fica só comendo o que o pastor manda pela manga para você, não. Porque você está perdendo muito tempo. Você está perdendo vida, está perdendo saúde. E cuidado com os teus sonhos, cuidado com o que você está sonhando, que muitas vezes, na maioria
das vezes, não é um recado de Deus, não é um recado da espiritualidade. Ao decorrer dessa série, eu vou falar sobre as minhas experiências com a espiritualidade. Eu nem vou ousar dizer que eu tive uma experiência com Deus, com o Eterno. Quem sou eu? Mas tive experiências espirituais lindas, maravilhosas, de forma minuciosa, que aconteceram. Como tive também sonhos normais, comuns, complicados, sonhos bestas, sabe, que a gente tem todo dia. Aqueles sonhos complexos que não levam a nada. Mas deve tomar cuidado na interpretação dos sonhos. Nem todos os sonhos são de Deus, são da espiritualidade, são recados enviados por Deus, por uma força maior, através dos anjos, dos mentores espirituais. Ontem mesmo, eu estava falando com o Valdemir, ele também é da área da saúde, cuidou de um paciente comigo em Jundiaí, um dos homens mais ricos da cidade de Jundiaí, e o Valdemir é mais uma das pessoas que eu conheci que tem uma sensibilidade, uma percepção, um dom espiritual de receber mensagens do mundo espiritual. Se você tem essa percepção, se você tem esse dom, se você está sofrendo, eu peço que você entre em contato comigo aqui pelo Facebook, pelo Messenger, enfim. Mas eu não quero que você seja vítima de espertalhões, que nem um bispo que fica interpretando um sonho por aí, tomando o dinheiro dos outros, falando um monte de abobrinha, um monte de mentira, falando de demônio de sonho, demônio da noite, demônio que pega, é tudo conversa fiada. E não se preocupe, quando você falar comigo, não precisa ir lá olhar quanto você tem no extrato da sua conta, porque eu não quero um centavo seu, eu quero que você tenha vida, quero que você seja livre do sistema religioso desse país. Quero que você faça a diferença e viva a sua vida com a sua família e ajude quem precise. Tá bom? Um abraço a todos. Até a próxima. A gente volta, né, na segunda parte falando sobre o que influencia seus sonhos. Tá bom? É o que influencia seus sonhos? É. O que influencia os seus sonhos. Ok? Vai demorar bastante essa série, viu? Espero que você se veja, se reencontre aqui. Muita paz, muita alegria. Seja você da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, da Igreja Presbiteriana, do Islamismo, do Judaísmo. Seja você dos Mormons, Testemunhos de Jeová, da Congregação. Seja você da Umbanda, do Candomblé, da Quimbanda. Seja você ateu, livre pensador. Um excelente sábado para você. Um excelente final de semana. E até amanhã a gente volta na segunda parte dessa live. Um abraço a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, ajudem-me a crescer, ok? Dê o seu like lá, compartilhe o meu canal, aperte o sininho para receber as mensagens, porque essa live eu vou fazer um esforço danado para poder colocar lá no YouTube, tá bom? Tá aqui na descrição aí, no meu canal do YouTube. Compartilhe e espalhe o máximo que você puder. Um abraço, paz e saúde mental e espiritual a todos.